Como está você? Espero que muito bem. Graças a Deus por sua vida. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. Nesta série Episódios Reavivantes, estamos vivendo um despertamento maravilhoso, um despertamento glorioso. Eu quero chamar a sua atenção para algo bem importante que nós contemplamos aqui no livro de Atos. A gente contempla instruções pormenorizadas. Eu posso dizer assim, instruções pormenorizadas. O Espírito Santo instruindo os apóstolos. Você lembra de Filipe? A gente falou no último episódio. Que coisa incrível, ele recebe uma instrução pormenorizada para ir de encontro àquele etíope na carruagem. E agora nós vamos ver aqui também instruções pormenorizadas a partir deste verso 1 do capítulo 9 de Atos, que retrata a incrível conversão de Saulo. Chegou a hora da conversão de Saulo. Eu já falei sobre isso no H11, talvez mais de uma vez, porque é algo que me fascina e precisa nos fascinar mesmo, precisa nos motivar de verdade a conversão de Saulo, o perseguidor. Saulo, aquele que autorizou a morte, o apedrejamento de Estevão. Saulo, que foi tocado pelas palavras de Estevão, a pregação de Estevão. Saulo, que foi tocado lá no Sinédrio pelo rosto brilhando de Estevão, cheio do Espírito, pois agora chega a hora da conversão de Saulo. E eu não poderia passar por Atos dos Apóstolos sem falar sobre esta conversão incrível de Saulo. Que coisa mais maravilhosa. Aqui está, no verso 1 do capítulo 9, Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, até o momento ele chamava de seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui Saulo está cumprindo a sua tarefa de perseguidor. A sua fome de perseguir os cristãos. Ele pede cartas, ele pede autorizações, ele pede documentos, ele chama lá uns capangas e vamos para Damasco. Vamos encontrar esses discípulos de Jesus que dizem que ressuscitou. E vamos acabar com essa igreja, vamos acabar com eles. É isso aí. Saulo monta no seu cavalo e se manda. Alguns dizem, mas a Bíblia não diz que ele estava a cavalo. Só pode ter estado a cavalo naqueles dias, né? E aí aconteceu o quê? Olha o verso 13 aqui. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Uma luz brilhou. Chegou a hora. Uma luz muito forte. Não era a luz do sol ao meio-dia, era algo muito mais forte, era algo esplendoroso, era algo extraordinário, era algo formidável. Havia um plano direcionado para a vida de Saulo. Havia um grande plano. E eu acho muito lindo isso aqui, porque agora quando Saulo cai em terra, porque ele cai, o cavalo deve ter se assustado com uma luz, enfim, alguma coisa aconteceu. E Saulo cai em terra e ouve uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, né? A voz de Jesus. Ela soa familiar aqui. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, Jesus já estava falando no coração de Saulo. O Espírito Santo já estava dizendo alguma coisa. Por isso aqui soa algo familiar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o verso 5, Saulo diz, quem é, Senhor? Só que esse Senhor aqui no original, gente, já é o Senhor para o Senhor.
Saulo já sabia quem ele estava chamando. Saulo já sabia. Ele já estava desconfiado. Ele não estava cedendo ainda, mas ele já estava desconfiado que tinha alguma coisa grande para acontecer. Tinha alguma coisa muito grande desde aquele dia em que ele ouviu Estevão pregar, desde aquele dia em que ele autoriza o apedrejamento de Estevão, em que ele foi guardar as vestimentas dos que tinham apedrejado Estevão lá no armário, no sinédrio, quando ele estava colocando aquelas roupas lá, ele sentiu algo. Por isso ele usa Senhor para o Senhor. Quem é Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha, Saulo não argumenta nada. Ele simplesmente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? A disposição já estava marcando presença na vida de Saulo. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nada, não vendo ninguém, mas ouviram a voz que chamou Saulo. Eles ouviram esta voz. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Oh, meu Deus! Aqui nós vemos algo incrível, extraordinário acontecendo. Que coisa mais tremenda esta, gente! Oh, meu Deus! Saulo se dispõe. A partir daquele momento, ele já não serviria mais para ser Saulo. A partir daquele momento nasceria o Paulo, o pequeno. Eu já falei sobre isso e vocês podem pesquisar aqui no canal em detalhes. Saulo significa Saul, o primeiro rei de Israel. Saulo, Saul. Ele recebeu esse nome lá quando bebezinho, quando nasceu lá em Tarso, na Cilícia. Colocaram este nome em homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, formidável, o primeiro rei bonitão de Israel. Mas Saulo agora não serve mais para ser chamado por este nome. Essa experiência no caminho de Damasco é tão poderosa, tão transformadora, tão regeneradora, que Saulo escolhe outro nome. A partir de agora ele será Paulos, o pequeno. Paulo, o pequeno. Disposto a receber de Jesus toda a orientação necessária. Saulo está prestes a ser transformado. Oh, meu Deus, que coisa mais incrível isto! E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo estava orando, gente. Ananias estava na sua casa. Esse Ananias era um discípulo do Senhor. O Espírito Santo fala com ele. É isso que a gente contempla aqui em Atos. Deus falando. Quantas vezes a gente vê, né? Deus disse, o Senhor falou, o Espírito Santo declarou, o anjo respondeu, enfim, o Espírito está falando agora com Ananias dentro de casa. O Espírito Santo está prestes a dar um endereço para Ananias. Ananias, coloque aí no seu GPS esse endereço aqui, porque tem alguém lá naquela casa, na rua chamada Direita,
lá na casa de Judas tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Deus dá o endereço completo para Ananias. O endereço completo, o número da casa. Vá lá nessa casa, da rua direita, número tal. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele está orando. Vamos ver o que acontece. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vocês já pensaram? Saulo, perseguidor, agora está tendo uma visão extraordinária. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus fala para Ananias: esse é meu vaso escolhido. Vaso elections, esta palavra usada. Um vaso eleito. Este é meu vaso eleito. O Saulo que caiu lá no caminho de Damasco é meu vaso eleito, é meu vaso escolhido. Vá lá, Ananias, vá. É claro que Ananias poderia ter realmente escolhido não ir, porque o medo era muito grande. Saulo era muito conhecido, tanto que Ananias argumenta aqui com Deus, mas Deus vem e conclui dizendo: vá, vá, porque aquele homem lá que está orando, o Saulo, é meu vaso escolhido. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, olha só, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Chegou o grande momento de Saulo, transformado em Paulo. Saulo completamente regenerado. Que coisa linda isso. Quantas lições aqui. A lição de Ananias dizendo sim. A lição de Ananias que foi. Ele poderia ter sido um Jonas, poderia ter fugido de medo, mas Ananias foi. Chega lá e diz: irmão Saulo. Ananias compreendeu tudo. Ananias entendeu, há um projeto de Deus aqui, há algo de Deus aqui. Não é simplesmente um homem arrependido, mas é um vaso escolhido. Irmão Saulo. Saulo é batizado, Saulo é transformado e está pronto para ser o Paulo, o grande apóstolo Paulo. O escritor da maior parte do Novo Testamento estava nascendo agora, exatamente neste ponto da história. Isso é um episódio reavivante ou não, hein? Que coisa mais gloriosa! Bendito seja o Senhor! Glórias a Deus! Obrigado, Senhor, pela vida de Ananias. Obrigado por ele ter entendido tudo. Obrigado, Senhor, pela vida de Saulo, que foi transformado em Paulo. Senhor, reaviva-nos. Queremos viver um mover extraordinário da tua parte. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa estarmos juntos. Terminando mais um episódio, não esqueça, entre no site encontrocomapalavra.com. encontrocomapalavra.com. Deus abençoe você grandemente. Até amanhã.